Então, já iniciando as notícias, começando então pelo Banco do Japão, né? Ontem à noite nós tivemos a decisão de taxa de juros por lá, e aí acabou que eles deixaram em aberto a possibilidade de aumento das taxas, né, Gabriel? Exatamente. O mercado ficou assim, um sentimento meio amargo com essa reunião, porque o pessoal já esperava que já aumentasse agora as taxas. Então o iene ali sofrendo uma desvalorização frente ao dólar, a gente vê que o iene bastante volátil com relação a essas decisões de política monetária. Então o iene sofrendo aqui um pouco, porque já se esperava que o Banco Central por lá fosse começar a apertar as condições realmente. A gente vê uma inflação mais elevada do que a meta ali, mas ele também indicou a possibilidade aqui da redução da compra dos títulos, né, o que coloca menos dinheiro em circulação na economia também, e é um dos instrumentos da política monetária. Só que isso foi postergado, né? Tanto essa revisão aqui para aumentar os juros, quanto esse instrumento de política monetária de compra de títulos deve acontecer só a partir de julho. Passando aqui para a nossa próxima notícia internacional, pessoal, agora sim comentando de Europa, Partido Reformista do Reino Unido ultrapassa os conservadores do primeiro-ministro Sunak em pesquisa. Então essa notícia a gente trouxe para vocês, pessoal, porque a gente está vendo uma polarização bem grande, né, lá na Europa. Então, menos de um mês aí para as eleições lá no Reino Unido, as eleições vão acontecer no dia 4 de julho, a gente teve pela primeira vez o Partido Reformista passando o partido do atual primeiro-ministro, que é o Sunak. Então foi 19 contra 17. Por outro lado, o partido que está liderando as pesquisas é o Partido Trabalhista de oposição, que lidera as pesquisas com 37%. Mas se a gente pegar a ideologia de cada um dos partidos, dividir entre direita e esquerda, somando os 17 com 19, dá exatamente a mesma proporção. Então está bem dividido. Qualquer voto conta ali na hora de decidir a eleição. Esse partido que ele está à frente, né, que foi justamente o Partido Reformista, ele foi criado recentemente, foi criado em 2018, né, ele tem algumas ideias um pouco mais, apoiam causas mais populistas, como leis de imigração um pouco mais rígidas, então mostra justamente que tem um movimento um pouco mais conservador dentro da Europa como um todo, assim como também está acontecendo na França, né, que é justamente a nossa próxima notícia, depois então que Macron decidiu antecipar as eleições legislativas, a gente está tendo um cenário na França assim bem complicado. O que acontece? Provavelmente, né, as pesquisas aí de opinião mostram que a Le Pen ela pode governar pela primeira vez, liderar na verdade pela primeira vez as votações que vão acontecer entre o dia 30 desse mês e dia 7 do mês que vem, mas ela ainda não tem a maioria suficiente para conseguir fazer isso de forma por conta própria, tá? Isso tá refletindo uma coisa que o mercado já acreditava que poderia acontecer. Eu acho que o que o mercado não esperava era que todo mundo sabe que o Macron, ele é um pouco mais de centro à esquerda, é o posicionamento dele. Só que com essa a direita um pouco mais conservadora ganhando espaço lá na Europa, o que aconteceu? Os socialistas, eles se uniram e fizeram uma aliança com o partido de Jean-Luc Mélenchon. Então, o que acontece? O Macron está completamente sozinho, ele está ali no meio avulso, ele não está tendo apoio de lado nenhum. De qualquer maneira, ele disse que se ele perder as eleições, ele não vai renunciar. Vai ficar bastante difícil para ele conseguir governar, ele tem até 2027 aí no poder, mas para ele conseguir passar qualquer coisa vai ficar bem complicado. Sim, as ações sofrendo bastante. Aqui a gente tem o gráfico, para quem está ouvindo no podcast, que agora a gente publica também no nosso podcast, nas principais plataformas aqui, dá para ver que realmente é uma redução expressiva que a gente vê nas ações na semana. Bem expressiva, exatamente. Exatamente. E aí agora ainda falando de mercado internacional, mas um pouquinho mais pro nosso lado, né, região da América do Sul, né? Então Milei aprova ampla reforma em Vitória Suado no Congresso, no seu melhor dia até agora, né? Exatamente, uma vitória, a principal vitória dele desde que ele assumiu o governo, né, a famosa lei de base que a gente comentou essa semana que seria aprovada, foi bastante apertada, foram 36 votos para cada lado e foi decidido ali com a vice-presidente que realmente declarou o voto e aprovou. Só que a medida foi bastante desidratada, as privatizações que estavam ali no texto reduziram de 40 para 8 privatizações, mas ainda assim é considerado uma vitória porque ele conseguiu algumas coisas que ele estava procurando mesmo, realmente conseguir governar ali, ser um pouco, ter que passar todos os projetos pelo Congresso e tudo mais, ele conseguiu aqui, foi realmente refletido como uma vitória. Frente a todas essas mudanças que estão acontecendo, ontem a gente também tem algumas notícias de Argentina aqui, ontem a gente teve também o FMI liberando 800 milhões na linha de crédito ali para a Argentina, 800 milhões de dólares,
Para consolidar esse processo de desinflação, a gente sabe que a Argentina tem um problema muito grande de reservas cambiais, não consegue controlar o câmbio ao certo por lá, isso é uma notícia bastante relevante para a Argentina também. E também teve a renovação de um swap de 5 bilhões de dólares com a China, que também é extremamente relevante. Esse desembolso de 5 bilhões deveria acontecer nesse ano, nos próximos meses, foi adiado só para 2026, que dá fôlego aqui para o caixa das reservas cambiais na Argentina, que já são bastante apertadas. E a gente tem mais uma notícia da Argentina divulgada ontem. Inflação cai pela metade em maio e tem o menor índice desde janeiro de 2022. Esse processo de desinflação em curso, a inflação atingiu em 4,2% em maio, frente a uma medição anterior de 8,8%. E na base anual reduziu de 289% para 276%, bastante elevado ainda, de fato. Sim. Mas a gente vê esse processo desinflacionário em curso. Agora aguardar cenas nos próximos capítulos para a gente ver se essa aprovação dessa reforma realmente vai surtir os efeitos desejados aqui. Passando agora para as nossas notícias nacionais, Haddad e Tebet defendem a agenda de revisão de gastos. Posição da área econômica, colocando panos quentes no que a gente viu da discussão essa semana. Exatamente, mostrando que a área econômica está tentando fazer a parte dela, né? Então, ontem o Haddad ele reforçou falando que eles estão botando bastante força nisso, estão tentando fazer uma revisão mais ampla e restrita para ver o que dá para ser feito e principalmente para deixar uma tranquilidade maior para o orçamento do ano que vem. E, inclusive, falando de orçamento de 2025, foi principalmente o foco aí dessa conversa e esse orçamento ele precisa ser enviado até o dia 31 aí de agosto. Apesar disso, a gente não teve um bom desempenho aqui na nossa bolsa. A gente teve o Ibovespa operando com uma queda de 0,31, batendo ali o seu menor patamar no ano de 2024, ali nos 119.570. Então, mostrando que essa parte fiscal ainda está pesando bastante, né? Quando a gente fala em relação a investimentos aqui no Brasil. Por outro lado, o dólar ele deu uma respirada. A gente tem um dólar operando aí na sua máxima do ano. Ontem conseguiu fechar com uma queda próxima ali de 0,73 e aí tendo ali no patamar cambial de 5,37 o dólar. E aí agora falando de Senado. Então, o Senado estuda atualização de imposto de renda e repatriação para compensar desoneração. Isso. Já comentou disso essa semana também, da desoneração, da proposta da MP do PIS/COFINS, que gerou um amplo tumulto no mercado. Realmente ali a gente teve o Rodrigo Pacheco devolvendo esse MP, né, voltando atrás desses pontos que haviam sido empregados. E agora o Senado busca realmente formas para compensar essa desoneração. Né? Foram 3 propostas, primeiramente ventiladas, uma atualização do imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, repatriação de recursos do exterior com pagamento de impostos no Brasil e uso de recursos esquecidos de contas pessoais de pessoas que ganharam assim, ações judiciais. Esses foram os 3 principais, ainda tem talvez a proposta de vinculação daquela taxa das blusinhas a essa proposta para realmente compensar. A Haddad apoiando aqui também, mas falando que vai procurar outras medidas. Né? A gente sabe que eles estão nessa busca para compensar essa desoneração, mas a última tentativa foi meio suada, né? Foi realmente, gerou uma repercussão bastante negativa. Vamos ver como que isso se dá agora. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.